Que bom que você veio, muita gente viajou, muita gente pode estar acompanhando pela internet, muitos estão de férias, emendaram aí esses dias, mas que bom que você está aqui, né? Que bom que você veio. Será que você já falou isso para a pessoa que está perto de você? Que bom que você veio. Bom poder te ver aí. Você viu o anúncio do culto da virada, né? Teremos aí o culto da virada terça-feira, às 5 horas da tarde e às 9 horas da noite. Então, se você tem um programa com a família, para passar com a família, esteja seguindo esse programa, se puder trazer famílias. Quem é que já passou algum ano na igreja assim? Maioria, né? É uma bênção, não é? Gostoso demais. A gente tem momento de ceia, tem o coral. Cadê o Dani? Vai ter coral esse ano, Dani? Tem coral? Quem é do coral aí? Geralmente tem o coral, tem, né? Isso aí. Não tem coral, então vai ter louvor, mesmo assim. É muito louvor, muita adoração. E venha. Se você não pode vir no das 9 para passar a virada, venha no das 5. Prepara aí a comidinha antes, né? E venha no das 5. Também será um tempo gostoso. É o culto onde o pastor Jonas lança a palavra do ano, o texto do ano. E por isso incentivamos para que você esteja perto, esteja próximo, como igreja. Eu quero te pedir para você abrir a palavra do Senhor aí no Salmo 90. Salmo 90. Eu vou ler a partir do versículo 1. Salmo 90, estarei lendo na NVI. Senhor, Tu és o nosso refúgio sempre, de geração em geração. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Fazes os homens voltarem ao pó, dizendo, retornem ao pó, seres humanos. De fato, 1000 anos para ti são como o dia de ontem que passou, como as horas da noite. Como a correnteza tu arrastas os homens, são breves como o sono, são como a relva que brota ao amanhecer, germina e brota pela manhã, mas à tarde murcha e seca. Somos consumidos pela tua ira e aterrorizados pelo teu furor. Conheces as nossas iniquidades, não escapam os nossos pecados secretos à luz da tua presença. Todos os nossos dias passam debaixo do teu furor, vão-se como um murmúrio. Os anos da nossa vida chegam a 70 ou a 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira? Pois o teu furor é tão grande como o temor que te é devido. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Até aí. Pai, nós te agradecemos pelo privilégio dessa noite, pelo privilégio de nos reunirmos aqui. Declaramos a nossa dependência total ao teu Espírito Santo. Pedimos que o Senhor se faça presente aqui e que o Senhor tenha total liberdade de agir, de trabalhar e de falar em nós e através de nós, em nome de Jesus. Amém. Eu quis ler a partir do versículo 1, mas a intenção é frisar e fixar nesse versículo 12, o último versículo que eu li. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Por que eu pensei nesse versículo? Estamos no final do ano, mais um ano se passou, e final do ano é sempre tempo de reflexão, não é mesmo?
é sempre um tempo para pensarmos. Existem momentos que a gente aproveita para pensar sobre a vida, né? Quando catástrofes acontecem, quando alguém perto de nós morre, quando a gente precisa fazer algum velório, é sempre bom. A palavra do Senhor diz que é melhor uma casa em luto do que em festa, porque em luto você consegue promover alguma edificação, né? Você consegue com que a palavra também possa ser refletida. Mas dia de aniversário também, dia de aniversário a gente pensa, esse é um texto que eu gosto de usar em aniversário, e eu quis ler desde o começo para mostrar o contexto para vocês, que está falando da grandeza do nosso Deus, está falando do poder que está no nosso Deus, de como Ele é poderoso, de como o homem não é nada diante do nosso Deus, de como toda a criação, e quando a gente começa a estudar um pouco sobre a criação, a gente percebe que é imenso, o universo chega a ser incalculável, não há como entender ou conhecer toda a dimensão do universo. E se tratando da célula então, o que é a célula? Eu não estou falando da célula aqui da igreja, né? Que inclusive se você não está numa célula, você pode conhecer uma célula, pegar a deixa, né? Mas, estamos falando da célula do corpo humano. O que é a célula? O corpo humano é feito de célula. Células que se organizam, que dentro delas tem lá as suas microfunções, que se organizam e que montam o tecido, que montam os órgãos e que montam o corpo. Isso é maravilhoso. Como o Salmo 139 diz, é assombrosamente maravilhoso. De forma assombrosamente maravilhosa me formaste. E aí a gente vai do micro, que é a célula, para o macro, que é o universo. Ali está o nosso Deus. Aí está a dimensão do nosso Deus. E o salmista aqui, ele faz essa oração, né? Fica claro que ele está colocando aqui sobre a justiça de Deus, sobre a grandeza, sobre a ira de Deus, nesse texto. Hoje a gente tem acesso à graça, a gente tem acesso àquilo que Cristo fez por nós, nos aproximando do Pai. Mas esse é um texto para a gente pensar um pouco e para a gente poder refletir. Ensina-nos a contar os nossos dias. Não sei quantos de vocês já fez a conta. Eu estava aqui pensando, como fazer a conta, né? Mas eu fiz uma conta mais ou menos, deu cerca de 15.300 e poucos dias que eu tenho de vida. Uau! Mas será que é essa conta que a Bíblia está falando? Para que eu alcance sabedoria? Quantos dias eu tive de vida? Meu Deus! Pastor Newton, então, quando fala que chega nos 70, 80 para aqueles que têm mais vigor, eis ali, né, Pastor Newton? O ano que vem 80, hein? Aí, ó. Isso. Pastor Enéas, quem conheceu o Pastor Enéas aqui com 100 anos? Teve uma vez que eu levei ele para casa, tive o privilégio de dar uma carona para ele. Ei, pastor, vai fazer 100 anos, hein? Ele, nem sei para que viver tanto, ele falou. E o pessoal brincava com ele, né, que sabe aquela brincadeira da tartaruga, né, que dá tartaruga e as tartarugas dele morria porque falava, vive tão pouco, né, porque ele vivia tanto, né. Então, o pastor Enéas tinha muito vigor, ele falava, eu orei pela minha voz e esqueci de orar pelas pernas, né, porque mesmo ali no fim da sua vida, lúcido, pregava com a mesma autoridade, com a mesma força, e toda a pregação dele tinha um apelo para dar oportunidade para as pessoas se voltarem, se arrependerem a Cristo. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. A outra versão que eu queria trazer para vocês é da NVT, que diz assim, ajuda-nos a entender como a vida é breve, para que vivamos com sabedoria. Talvez fique um pouquinho mais fácil de aplicar.
O texto mesmo, o salmo mesmo fala que é como um pó, né? Do pó vai, ao pó volta, e o Pai que define. Mas tem outro texto da Bíblia que diz que a vida é como um vapor. O que é a nossa vida, o que são os nossos anos de vida, que chegam e logo saem. Mas é preciso parar para entender. Mais um ano se vai, mais um dia se passa. E é claro, é como um dia após o outro mesmo. Dia 31 será um dia de 24 horas, como todos os outros, aonde vai chegar o fim, né, desse dia, e por uma fração de segundos que todo mundo fica 10, 9, 8, né, 7, vai lá, ei, feliz ano novo, ei. Aí acontece tudo aquilo e naturalmente mudou de um dia para o outro. Mais um dia de vida, mais um dia que se inicia, como o dia de ontem, e de anteontem, e como os anos que se passaram, mas mais um dia que se inicia marcando um novo tempo na minha vida e na sua vida. Há um valor psicológico muito importante, a gente entende isso, porque o começo do ano, esses momentos, eles são importantes para a gente poder ter algumas oportunidades, e a oportunidade de recomeçar algumas coisas, oportunidade de refletir e talvez calcular a rota, né? Hoje, se você usa algum tipo de GPS aí, né, no seu celular e tudo, e você erra a rota, ele vai lá recalculando e calcula, recalcula, porque estamos no mundo, estamos aqui vivendo as pressões que nos são impostas socialmente, estamos aqui trabalhando, estudando, dormindo, acordando, e diante de algumas coisas que decidimos, aqui por muitos anos, a gente teve os alvos, né? Todo ano tinha os alvos para a gente escrever qual eram os nossos alvos para o próximo ano. É importante fazer alvos, para talvez você parar, quando a gente para pensar num alvo, ou nos alvos da nossa vida, a gente pode estar pensando, olha, esse ano eu fiz menos exercício físico, eu preciso fazer mais exercício. Esse ano eu preciso emagrecer. Esse ano eu preciso me aperfeiçoar profissionalmente. Esse ano eu preciso cuidar melhor da minha saúde. Esse ano eu preciso casar. Amém? Alguns aí, estou vendo algumas irmãs cutucando assim. É namorado? Ah, entendi. Ó Deus falando aí. Ai, ai. Então, esse ano, coisas precisam acontecer. Quem sabe acontecem esse ano. E é importante esse momento realmente de colocarmos uma expectativa no ano que vem. Mas a Bíblia também diz que é importante eu pensar no que já se passou. É importante eu também analisar o que eu pude construir até então. É importante eu também perceber e entender como eu cheguei até aqui, como Deus permitiu que eu chegasse até aqui. Ajuda-me a entender como a vida é breve. Ajuda-me a pensar, a perceber como os anos passam rápido. Gente, eu já vou fazer 42 anos. Eu sei que não parece, não se assusta. Né, Pastor Robério, a gente luta contra, né, cada um de nós não quer envelhecer, né? Então, o Pastor Robério já falou das crises dele, mas a gente, já vou fazer 42 anos, gente. Eu já estou fazendo o casamento de quem eu cuidei no Radical Team. Meu Deus, eu estou ficando velho. Estou recebendo convite, né, para casamento assim, de quem foi adolescente, que eu cuidei, que era criança outro dia no Kids. Outro dia. Passa rápido. Né? E já vou fazer, esse ano eu faço 18 anos de casado. Gente, 18 anos de casado. Meu avô é o pastor Newton, né? Como ele cuida da Davi, é um exemplo para nós, né? Glória a Deus.
mas os anos passam rápido, e é muito importante a gente entender o que Deus está fazendo, como Deus está nos conduzindo, porque há uma nova oportunidade. Isso envolve a graça, né? A graça de Deus nos permite viver esses momentos. Há uma nova oportunidade de você pensar no que você pode melhorar, no que você pode aperfeiçoar na sua vida, ao invés de talvez desistir, de acreditar que, é assim mesmo, eu não consigo, desse jeito não dá, para mim não dá, não, tem que ser assim. Deus está nos dando novas oportunidades, Deus está nos dando novas chances para que a gente consiga caminhar e ajustar coisas que podem realmente estar fora da rota. Mas que rota? Pastor Robério veio pregando sobre Romanos 8 e Deuteronômios 8. Quero te convidar a ouvir as mensagens do dia 8 de dezembro, dia 15 de dezembro. A gente tem, além do SoundCloud, como o pastor Robério fala, né, temos no podcast, temos também Spotify, tem o canal da IBP, você pode pôr lá o fone de ouvido e ouvindo as mensagens. E os temas que ele trabalhou aqui foi o quanto Deus, ele usa o deserto para nos aperfeiçoar. O quanto o deserto é um lugar seguro quando está no Senhor. Por quê? Porque Deus, ele faz e ele aproveita toda e qualquer circunstância e ele nos conduz a várias situações que para nós podem ser muito difíceis de lidar ou de entender, mas ele se faz presente. Ele está ali conosco, Ele está ali nos ajudando, contribuindo para que possamos crescer, para que possamos sim viver aquilo que Ele sonhou para nós, aquilo que Ele tem para a nossa vida. Como eu estava falando, a oportunidade, é no deserto que muitas vezes a gente tem a oportunidade de aprender a reconhecer como nós somos, quem a gente é. É no deserto que a gente amadurece na relação com Deus, amadurece na relação com as pessoas. Cada um de nós pode ter um nível de amadurecimento relacional. E com certeza, esse nível de maturidade relacional se refere tanto às pessoas que estão perto de nós, quanto à nossa relação com Deus. E os sonhos, os alvos do Senhor para nós, são que possamos amadurecer cada vez mais, e possamos desenvolver, crescer. E aí você pode pensar, qual é a sua, pensando nisso aqui então, de olhar para como foi o seu ano, para você poder planejar o ano que vem, qual é a sua retrospectiva desse ano? Quais são as palavras que foram escritas no livro da sua vida, né? O que ficou escrito nesse ano que se acaba, que vai acabando, que estamos aí nas últimas horas desse ano? Você construiu coisas, você conquistou coisas, você provavelmente tem as suas frustrações, como todos nós temos. Provavelmente você não tenha conquistado tudo que você sonhou, tudo que você planejou. Provavelmente em algumas áreas você possa realmente estar bem triste porque saíram muito daquilo que você tenha planejado. Ou ainda surpresas surgiram que fizeram com que você mudasse toda a sua rota, com que você realmente saísse totalmente do que você tinha pensado. Talvez surpresas boas ou surpresas ruins, não é mesmo? Passamos por surpresas boas, notícias boas e notícias ruins. Mas você está aqui, meu irmão, podendo pensar sobre isso, podendo colocar diante de Deus a sua história, podendo pensar e analisar o que é que se forma, o que é que compõe a sua vida hoje, o que é a sua verdade nesse dia de hoje.
terminando mais um ano. É muito importante pensarmos que não adianta termos expectativas de que não teremos problemas, né? De que não passaremos por dificuldades. Isso pode fazer parte muito do mundo que vivemos. O pastor Jonas citou isso hoje pela manhã, mas isso vem sendo realmente análise de muitos sociólogos e teólogos, o quanto vivemos uma geração hedonista, uma geração que busca apenas o prazer e que investe apenas naquilo que faz bem. E o que é dor, o que é desafio, o que é tristeza, eu elimino da minha vida, ou ignoro, ou eu não aprendo a lidar, eu não sei lidar. Então, faz parte dessa nossa geração, do convívio com as pessoas, né, que temos diariamente. Então, não há como não parar e não analisar o quanto isso pode estar refletindo ou influenciando na nossa vida. O quanto a cultura do nosso país, da nossa cidade, o quanto o caminho para onde vai a nossa sociedade não esteja nos influenciando. O quanto temos sido realmente afetados por aquilo que vem do que é externo, que vem do que que faz parte da sociedade. Quantas vezes podemos entender ou ser afetados, acreditar que o nosso valor está naquilo que a gente tem. E muitas vezes a gente sonha com conquistas, às vezes até sem entender, mas sonhamos com conquistas, almejando nos sentir mais valorizados após ter aquela conquista. Porque muitas vezes o nosso valor está no que a gente tem, no que a gente possui. Quantas vezes nos sentimos mais valorizados quando estamos com uma roupa nova, né? Ou uma roupa com uma marquinha bonita assim, ou ainda quando estamos com um celular novo. Às vezes a gente se sente melhor que os outros que estão perto da gente, um carro novo, uma casa nova, um emprego novo, um diploma novo. Quantas vezes o nosso valor está naquilo que a gente tem e naquilo que a gente faz. E isso é influência maligna, é influência da distorção da verdade de Deus para nós. Precisamos parar e pensar se a nossa vida tem caminhado nesse sentido. Romanos 12 diz, não tomem a forma desse mundo. Mas como é difícil não tomar a forma desse mundo, porque você está assistindo televisão, você está sendo influenciado, você está nas mídias sociais, aí, nas redes sociais, há uma influência, e é natural. Se você, não sei se isso aconteceu com você, nos grupos que você tem aí do WhatsApp, aí você começa a receber fotinho assim das famílias, Feliz Natal, Feliz Natal, Feliz Natal, fotinhos assim, aí você fala, eu não tenho uma foto, o que eu faço? Eu preciso postar alguma coisa, o que eu escrevo? Só Feliz Natal? É muito pequeno, não, preciso arrumar alguma coisa, eu não sei se eu fui o único pecador que fui afetado por isso. Eu parei e falei, para! Não, não e não. Eu até postei um negócio no meu Instagram, que tem anos que eu não posto nada lá, e peguei um versículo que eu gosto e postei. Falei, vou postar a palavra, né? Mas fui afetado, porque eu falei assim, preciso, né? E aí, foi fotinho? Não, não foi fotinho. Mas nada contra quem fez, amém, desculpa, tá? Assim. Mas é só uma prova de como as coisas vão nos influenciando. E aí, da mesma maneira que a gente se sente maior, a gente também se sente menor, quando coisas não acontecem. Ou quando a vida saiu da nossa mão, saiu do nosso controle. Porque parece que, e se você fica muito nas redes sociais, você vai sentir mais isso. Parece que a vida dos outros é perfeita e só a sua tem problema. Irmão, isso é doentio, já está provado cientificamente. Sai de lá. Saia de lá.
É doentio, é adoecedor. Você ficar ali só vendo fotinho bonita, só vendo as pessoas felizes, felizes e felizes. Nós passamos por dificuldades, passamos por desafios, e é importante pensar que a vida é feita de altos e baixos. É importante aceitar que passamos por problemas e dificuldades, mesmo servindo a um Deus vivo e poderoso, mesmo servindo ao Deus do amor, ao Deus que é amor, mesmo servindo ao Deus que é provisão, que é cuidado. Passamos por desemprego, sim, passamos por necessidades financeiras também. Passamos por doenças e enfermidades, mesmo servindo o Jeová Rafá, o Deus que cura. Mas como isso? Sim, porque através de cada uma dessas situações, Ele mostra que Ele é conosco. E Ele mostra que Ele é Deus acima de todas as coisas. E por isso que eu pensei no tema, que é o sentido de 2020. Qual é o sentido para 2020? E sentido, a gente pode pensar nessa palavra em dois sentidos. Existe o sentido da razão que você dá, e existe o sentido pensando na direção que você toma. E as duas dá para a gente aplicar nisso. Qual é o sentido que você está planejando para 2020? Qual a direção que você quer seguir? Aonde você tem colocado os teus sonhos, os teus planos? Talvez você chegue nesse final de ano muito triste, muito cansado. Talvez você possa chegar aqui com poucas perspectivas para o ano que vem. Ou ainda você pode chegar aqui extremamente animado, porque coisas legais aconteceram. E porque você viu coisas novas, possibilidades novas. O pastor Roberto falou que venham problemas novos, né? Problemas virão, que sejam novos. Vamos resolver os antigos e que venham problemas novos. Talvez é isso, você possa estar animado por se sentir desafiado por coisas novas. Sim, mas também qual é a razão que você quer dar para 2020? Qual é o sentido que você quer dar para 2020? Qual é a razão que você pode chegar daqui um ano e pensar, eu passei esse ano diferente, o sentido para mim foi diferente. Amados, Deus, Ele nos chamou para algo muito maior do que o mundo enxerga, do que nós como seres humanos podemos enxergar. Sabemos que um dos grandes desafios nosso é a relação com outras pessoas. Sim ou não? Tem muita gente que desistiu de se relacionar com um ser humano e só cuida de bicho, só tem bicho, né? Já ouvi isso de vários crentes. Mas a relação interpessoal muitas vezes desgasta. Porque você caminhar junto com alguém, você conhece aquele alguém. Você conhece o que é bom e o que é ruim, você conhece o que é legal, o que não é tão legal assim, o que você admirava e às vezes você deixa de admirar porque você fala, uau, me frustrei, decepcionei. Porque a relação entre pessoas faz isso. E como é difícil muitas vezes lidar com conflitos, como é difícil muitas vezes resolver conflitos. E como eu falei, essa geração que a gente vem sendo influenciado, perdeu o jeito em lidar com conflitos, aí foge, aí apaga, esquece, ignora, vai deixando, finge que está tudo bem, só busca alegria, só busca prazer, só busca satisfação. Então se eu estou numa relação de amizade com alguém, esse alguém pisou no meu pé, ignoro ele, bloqueio ele, porque hoje em dia dá para fazer isso, né? Fica claro que não precisa mais conversar, é só bloquear, pronto, puf. A pessoa percebe que vida que segue, não preciso dele. Mas amados, qual é o sentido das nossas relações? Por que é que você está sentado do lado da pessoa que você está sentado aí? Qual é o sentido que há de sermos gente, de sermos pessoas,
de termos capacidade de nos relacionarmos. Há um sentido muito maior do que podemos ver ou até ser afetados, influenciados pelo mundo. Há um sentido em Deus para que tenhamos as nossas relações. A palavra de Deus nos dá a direção para como resolver problemas. E essa direção está lá em Mateus 18, uma delas, né? Mas está lá também na oração do Pai Nosso, a outra delas. Perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos. Ah, se vocês perdoarem aos outros as suas ofensas, o vosso Pai vos perdoará. Se vocês não perdoarem, vosso Pai não perdoará. Mateus 18 diz, se teu irmão pecar contra você, vá você e ele e converse, vá você e converse com ele. Não espera ele se tocar que ele fez algo por você. Olha como a gente perdeu a linha, perdeu o caminho muitas vezes de como resolver as coisas. A gente, como seres humanos, a gente tem sido influenciado e é preciso retornar a algumas coisas. É preciso voltar a algumas coisas para que haja propósito, para que haja um sentido. E um sentido em Deus. A nossa vida, o nosso ano que vem, ele não pode se resumir apenas nas nossas conquistas tão pequenas, tão materiais. Ela não pode se resumir a apenas a preocupação de pagar as contas. Claro, é uma preocupação justa, mas há algo maior que isso. O nosso ano não pode se resumir apenas numa viagem que você queira fazer, ou ainda numa promoção que você esteja buscando, ou trocar um carro, ou seja lá o que for, ou qualquer que seja a coisa que envolva essa vida. Por mais que você faça planos e que sejam lindos, que sejam importantes, mas há um sentido que Deus tem para você nesse próximo ano. Há um sentido de que o nome dele seja glorificado na tua vida e através da tua vida. Nós perdemos o sentido se nos desconectamos do Pai. E sempre vamos perder o sentido se a nossa relação com Deus estiver interrompida. Vivemos uma geração adoecida, sim. Uma geração de muitas mudanças, tudo mudando muito rápido. Uma geração incerta. Temos ouvido nos últimos dias aí, falando muito sobre profissões. Há estimativas de profissões que daqui 5 anos não existirão mais. Profissões que você sonhar para o seu filho. Você ainda está na faculdade, você fala, mas quando eu terminar, será que ainda vai... A tecnologia avançando tanto, tanta coisa acontecendo. Isso pode nos deixar muito incertos. Isso pode nos deixar muito inseguros. O que vai ser, como vai ser? A geração ansiosa, quanto tempo não existe uma geração tão ansiosa como a nossa? Porque a ansiedade, ela vem pela falta do controle, ela vem pela falta do que você não sabe o que vai acontecer, isso dá medo, isso afeta e você não dorme direito e você fica preocupado. Mas amados, há uma razão, há um sentido espiritual, há um sentido que não é possível ver, mas é possível crer, porque a palavra de Deus nos dá esse sentido. Há um sentido, há uma razão em Deus para que você permaneça vivo, para que você enfrente os desafios que virão, para que aquilo que Deus tem para cumprir na tua vida, através da tua vida, na tua casa, na vida dos teus filhos, dos teus pais, da tua esposa, do teu marido, há uma razão, há um sentido em Deus. Por isso, meu irmão, não perca o sentido, não perca a razão que precisa estar no Senhor, que precisa estar em Deus. Por mais que você passe por desafios, por problemas, por mais que lutas venham, a nossa essência está no Senhor. 2 Coríntios 4 fala, quando Paulo fala das dificuldades, dos desafios, que ele fala, porém não desanimamos, permanecemos olhando, e ele fala, fixando os olhos, não naquilo que se vê, porque o que se vê é passageiro, mas fixando os olhos naquilo que é eterno.
naquilo que é espiritual, naquilo que é eterno. Meu amado, há um convite de Deus para a tua vida começar um ano realinhando o sentido da tua vida ao Senhor, realinhando as expectativas do teu próximo ano com o Senhor, corrigindo a rota, refazendo a rota, para que Ele seja Senhor da tua vida, dos teus sonhos, dos teus planos, que Ele seja Senhor do teu sentido, do sentido que venha a ser e acontecer o seu próximo ano. E eu queria terminar com o texto que nós começamos o ano. Cadê aquela imagem por favor, aquela imagem da origem ao destino, a igreja aí, da origem ao destino. Quero te convidar a abrir a palavra do Senhor lá em Efésios. Efésios capítulo 3. Há um sentido que vem do Senhor. Há uma razão que eu e você precisamos alinhar com Deus, alinhar com o Pai. Aleluia. Efésios capítulo 3. Se você ainda não leu Efésios, ou se você já leu, leia de novo. Eu quero ler o versículo 20. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. A Ele. Paulo aqui está falando sobre o mistério da igreja. O mistério de Deus que veio através da igreja. E qual é o mistério de Deus que antes não havia sido revelado? E por muitos anos, os judeus se achavam e se sentiam como uma raça superior. E eles saíram da rota que Deus tinha sonhado para eles. Porque quando Deus chamou Abraão, ainda como Abrão, e falou: sai da tua terra, da tua parentela, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias, todas as nações, todas as famílias da terra. O plano de Deus era a redenção já ali em Abraão, para que o povo de Israel impactasse as nações e estabelecesse o reino de Deus. Mas eles se perderam, eles se orgulharam, eles começaram a se sentir superiores aos outros, porque só eles tinham acesso a Deus. Claro, faz parte um pouco do reflexo da corrupção humana, né? O que o pecado corrói e corrompe, nesse sentido. Mas Paulo aqui está falando que o mistério de Deus foi resgatar o homem judeu e não judeu, todos na pessoa de Cristo. Resgatar, reconciliar. Colossenses fala: em Cristo o Pai reconciliou todas as coisas. Em Cristo nós fomos santificados, estávamos condenados à morte por causa do nosso pecado, pecadores, mas fomos santificados, tornados santos, fomos justificados. Já havia uma condenação para nós, condenação essa que em Cristo Ele cravou toda a carta de acusação que era contra nós. Ele cravou na cruz e triunfou sobre todo e qualquer principado e potestade. Olha como há um sentido, irmão. Olha como há uma razão muito mais profunda do que essa vida tão passageira e tão pequena. Olha como há uma razão nas tuas relações humanas.
na tua relação com as pessoas que te rodeiam, não só na igreja, mas no mundo, aonde você vai, aonde você está, na família com a qual você está, e aonde o Senhor te levar neste ano de 2020, há uma razão para que você revele o mistério de Deus. Quando a Bíblia fala ali, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Está falando dessa salvação, dessa reconciliação. É nele que há o poder da reconciliação, de que o homem que está condenado ao pecado ou ao inferno por causa do seu pecado, possa reatar a intimidade com o Pai, reatar a intimidade com o Deus Criador, reatar o relacionamento íntimo com o amor, com a essência do amor, da paz, com o príncipe da paz. Não perca o sentido da tua vida, meu irmão. Não permita que o teu ano de 2020 se passe pela vaidade. Vaidade de vaidade, conquistas só geram vaidade. Mas que Deus te use com autoridade, com poder nessa terra para perdoar pessoas, para manifestar a graça de Deus através do perdão, para abraçar, para estender a mão ao caído, para que vidas conheçam a Cristo através de conhecerem você, para que pessoas possam se sentir abraçadas pelo Senhor através do teu abraço, para que pessoas possam se sentir amadas, vistas através do teu olhar. Nisso se faz o sentido da igreja. Por isso a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus para todos sempre. Porque é através da igreja, de mim e de você, não é o templo, não é a expansão desse prédio que vai trazer o reino de Deus, não. É nós, somos nós, a igreja, lavada e remida pelo sangue de Cristo, justificada, santificada, chamada para as boas obras. Por isso precisamos dele, por isso precisamos parar e pensar que a nossa vida é breve, e assim viver com sabedoria, e a sabedoria que vem do alto. Podemos orar, amados? Feche os teus olhos, ore ao Senhor, ore ao Senhor, agradeça por mais um ano, e agradeça pelo ano que virá, agradeça pelo poder de Deus que opera em nós, agradeça porque você pode confiar nele, agradeça porque você pode não viver como o mundo vive, agradeça porque você pode passar por situações difíceis, muito difíceis, você pode porque ele é contigo. Agradeça porque mesmo que você ande pelo vale da sombra da morte, mesmo que o pastor, o bom pastor te conduza por esse vale, você pode não temer porque ele está com você. Agradeça, coloque gratidão no teu coração, reconheça, Senhor, eis-nos aqui, reconhecemos o quanto somos teus, o quanto precisamos de Ti, reconhecemos, ó Deus, o quanto a nossa vida perde o sentido, não há nada que possa ser melhor na nossa vida nesse próximo ano, a não ser estarmos atentos ao sentido, ao Teu sentido para nós. Eis-nos aqui, Senhor, Teus filhos, lavados, comprados por Teu sangue, remidos, redimidos em Ti. Obrigado pelo privilégio de nos arrependermos, Senhor. Obrigado pelo privilégio de poder nos humilharmos diante de Ti.
Obrigado pelo privilégio de poder avaliar a nossa vida e corrigir a rota para que a nossa vida tenha um sentido em Ti, Senhor. Para que possamos confiar na direção que o Senhor tem para nós, mas também alinharmos o nosso coração ao Teu, para amarmos mais o que o Senhor ama, para investirmos mais no que o Senhor investiu com a Tua vida, Senhor. Que vidas sejam curadas através de nós, que vidas sejam libertas do cativeiro, da escravidão do pecado, através de nós, da nossa vida. Que apesar dos nossos desafios, Senhor, como pessoas, entre pessoas, na relação com outras pessoas, essas pessoas, ó Deus, possam viver experiências lindas com o Teu amor através de nós, apesar dos nossos pecados, apesar das nossas dificuldades, que o Senhor nos use com a Tua grandeza, com o Teu poder, alinhe o nosso coração ao Teu, Senhor, para que a nossa vida faça sentido, para que haja sentido e um sentido em Ti, Senhor. Eis-nos aqui, ó Deus, para caminharmos mais um ano na dependência total do Teu Espírito Santo, para confiarmos totalmente no que é Teu para nós. Leva-nos aonde o Senhor quiser nos levar, conduza-nos aonde o Senhor quiser nos conduzir, para o Teu louvor, para a Tua glória, em nome de Jesus. Vamos adorar.